Para que você for começar, então eu vou pegar ali. Nós vamos começar então. Vou pegar o livro ali, cara, para você fazer referência aí Tá bom. em algum momento. Você traz para cá. Eu já estou falando aqui com o público, dando boa noite a todos e dizer que estamos iniciando mais uma edição do Duda Jardim Musicarte, diretamente do Bar do Frango, no Parque São Lucas, na Avenida de São Lucas, Bar do Frango, nosso querido Flávio Tavares, o Tatal, certo? Estamos hoje recebendo a visita do nosso amigo, companheiro, parceiro de anos, de décadas, né? Mais ou menos 40 anos. Umas quarentinhas, né? Meu parceiro Saulo César da Silva. Tem um Paulino, nasceu um Paulino. E tem mais um. Né? Saulo César Paulino da Silva. E Silva. E Silva? E Silva. Tá, beleza. Então, já vamos começar já apontando o livro aqui. Vamos começar a nossa história por onde? De trás para frente? De agora para trás? Você que manda, cara. Não, agora. O Saulo de hoje? O Saulo de hoje... acho que é hora a gente voltar, né? Porque assim, o Saulo a gente se conhece mais ou menos 40 anos, a gente é amigo desde 1980, por aí e tal, e a gente foi parceiro assim de canções, de poemas, né? Tivemos grupos musicais juntos e separados, então a gente tem uns bate-papos, né, Duda? E faz o quê? Faz uns 40 anos que a gente não se vê. Então a gente está se encontrando aqui hoje no Bar do Frango, primeiro para comemorar esse reencontro, tal, matar a saudade. Aliás, estamos brindando hoje a esse encontro. É isso aí. E aí o Saulo, depois desses 40 anos, a vida de artista, você deu um tempo, deu uma pausa, ou você seguiu paralelo a chegar hoje o mestre, doutor, e quais mais os títulos você tem aí, tá? Que você estudou bastante. É verdade, mas eu acho... Está com o seu trabalho atual, aí você já fala do seu trabalho. Sim. Então, pensando, né, nessa carreira, né, lá atrás, nos anos 80 ainda, éramos... Né, me faz me lembrar muita obra, nós que amávamos tanto a Revolução, e nós que amávamos tanto a mudança social por meio da arte, os festivais, o MPA, Música Popular e Arte de São Miguel Paulista, em que o meu querido Duda fez um resgate importantíssimo de nomes que caíram no anonimato, de pessoas que acabaram no esquecimento de um país desmemoriado como o nosso, né? Teve o pessoal do MCP, Movimento Cultural da Penha, nosso querido Carlos Coelho, o Rosa, né? Rosa da Moca. Rosa era do teatro, era uma pessoa bastante ativa, né? O pessoal do Núcleo também. Tinha o Macumba, você lembra dele? Sim. Então são nomes importantíssimos e recentemente eu tive o prazer de conversar com o Edivaldo Santana, que seguiu uma carreira solo, hoje é um mestre aí da música. Grande artista, reconhecido. Grande trabalho que ele tem. Da música independente, Exato. Né? Então, acho que movimentos de arte naquele momento e movimentos culturais de uma maneira geral, eles deram seus frutos, né, Duda, durante esse caminhar. E eu sou uma frutinha desse grande arvoredo aí que foi. O Duda também tem o seu trabalho musical e agora como produtor musical, o seu canal que tem uma proposta bastante interessante, né? E hoje agradecendo ao Tatal por abrir o espaço aqui no Bar do Frango, que na verdade, é um espaço de memória, um espaço de resistência muito, muito interessante, porque aqui se transpira a cultura, né? Não aquela cultura enlatada, mas a cultura original, a cultura autêntica, né? Então acho que é um lugar maravilhoso. Eu fico assim, ó. E de repente assim, olha só o que tem atrás de mim, sabe? De repente, olha o que eu estou privando do público, né? De estar vendo, né? Belchior, né? Sivuca, Hermeto Pascoal, tem tanta gente aqui, né? De Jorge Amado, então, assim, é toda uma gama, né, de informações, né, Duda? Que foi essa galera que fez a nossa plataforma política e cultural, né? Foi com esse pessoal aí. É interessante ouvir de você assim, que a gente pensava em fazer algo melhor para as pessoas, né? Melhor para o país politicamente, culturalmente, né? É bom a gente ainda
ouvir que ainda continua querendo a mesma coisa, né? Não perdemos o sonho, exato, né, né? Duda? Depois de tanto tempo, cara. Depois de todo aquele pesadelo, né? De 4 que parecia mais uns 40 anos, né? Exato. De tantas conquistas, de repente, por pouco o cara não botar tudo pelo lixo, né? Não, e também eu acho, Duda, que o mais gratificante disso tudo é a gente chegar, você aos 60, eu aos 60 anos, e a gente vê que a estrada, ela continua, cara. E a gente não parou nessa estrada, né? Sim. Continuamos a acreditar na mudança, na arte, na educação. Você que é um educador também por excelência, né? Então, diretor de uma escola, quer dizer, tem suas responsabilidades com toda uma galerinha que vai ser o futuro desse país. Então eu acho que é muito bom a gente chegar nessa idade e poder contar para os nossos filhos, Ainda tem uma fala, né? Para os nossos netos. uma fala romântica, né? Temos. Não se perdeu o sonho, né, cara? Eu acho exato. que isso que é importante. Vamos lá. E o seu trabalho, ele abrange o que? A inclusão e um segmento mais voltado para o de baixa visão, do cego. Então, a gente pode dividir em dois momentos, né? A questão da arte, ela continua, vamos dizer assim, permeando toda essa minha vivência, Sim. mas a gente na vida faz escolhas, né, Duda? E a minha opção de vida, de propósito, foi buscar na inclusão e no estudo mais aprofundado, científico das pessoas cegas, respostas para a minha própria existência. Então, eu venho desenvolvendo desde os anos 2000 um trabalho de investigação sobre pessoas com deficiência visual. Passei a ser voluntário numa instituição, a Laramara, que até hoje está de portas abertas, né? Vamos fazer um congresso ano que vem, um congresso internacional, que vai trazer pessoas também de fora do país, mas o propósito maior é isso, é tentar entender o mundo das pessoas cegas, né? Porque a exclusão ela é patente, ela se manifesta de várias formas, né? Sim. Os estereótipos que permeiam essa população, que muitas vezes se torna invisível diante de uma sociedade consumista e praticamente visual, né? Total. Né? Então, Total. Esse trabalho rendeu um livro. Então, aí eu trouxe hoje de presente aqui para o meu querido Duda duas publicações que eu gostaria de deixar registradas aqui, né? Então, a primeira, essa aqui, é Percebendo o Ser, que é, na verdade, uma leitura um pouco mais facilitada da minha tese no doutorado que eu defendi, que justamente vai trabalhar a construção da identidade social do cego. Como é que ele constrói a identidade social dele por meio da leitura? Como é que na leitura essa identidade ela se manifesta, ela aflora, né? E esse outro? Esse outro aqui, eu na verdade eu fiz a organização desse livro, né? Olhares sobre a inclusão, porque eu acabei me aproximando muito dos países latino-americanos, em particular Argentina, Equador, né? De quebra a Espanha na Europa, mas que não deixa de ser um país ibero. E que cada um desses estudiosos, eles vão trazer, né? As suas reflexões sobre a questão da inclusão nessas diferentes culturas. Mas aí tem uma coisinha. Então os países são Brasil, Argentina, Brasil, Equador e Espanha. E Espanha. E cada um desses países é representado por um estudioso da área. No caso do Brasil, eu só queria destacar aqui, tem mais pessoas do que dos outros países, né? Então o primeiro que eu queria mostrar e que eu aprendi muito com esse cara aqui, é esse aqui, ó, é o Alex Garcia. Ele é surdo cego, então ele vai mostrar pra gente um pouquinho da interpretação do mundo que ele faz por ser uma pessoa surdo-cega. Então, o surdo-cego não é o cara que é surdo e fica cego. Na verdade, o surdo-cego é uma essência. Então, a forma dele se comunicar é diferente, a forma de perceber o mundo é diferente, né? Então, é um trabalho bastante interessante para quem depois se interessar, eu posso deixar. Esse de que ano que é? Esse aqui já é de 2015, já tem bastante tempo, né? Mas muito do que está aqui ainda vigora, né? Isso aí, infelizmente... Ainda temos aqui
E esse daqui é de 2009, que é uma pesquisa que agora ela vem se desdobrando, e eu estou no pós-doutorado na USP para justamente ampliar, vamos dizer assim, esse olhar mais específico sobre essa questão da pessoa cega. Muito bem. E fora esses dois trabalhos, você teve mais uns outros livros que você fez, assim? Eu lembro que na época você já tinha uns dois, já desde aquela época já, mas eram de poesias, né? Aí era uma literatura mais amadora, né? É. Agora, recentemente, eu tive uma recaída, então Mas você conseguiu? eu organizei esses escritos literários em um livro chamado Entre Uma e Outra Palavra, que na verdade é tema de um álbum que um dia eu pretendo que seja conhecido. Um álbum musical. Não, eu tenho um amigo chamado Arnaldo Afonso, que ele já lançou já 3. É tudo também. Arnaldo Afonso. Não, e o dele é um long play, tá? É aquele bolachão antigo. Tá? Mas é isso mesmo, a gente é feito de planos, de objetivos, né? De correria, de ser feliz, né? Ser feliz, cara. De olhares. Tem um autor, cara, eu me identifiquei muito com esse autor, ele chama... Como é que é o nome do cara? Eu vou lembrar o nome desse autor. Akira Yamazaki. Não, é um cara que fala sobre identidades, cara. Deixa eu ver se está aqui na biografia. Identidade? Marcel Barbier. Não, é um cara, né? É um cara. Ele Marcelo é norte-americano, eu acho. Mas eu não sei se eu vou lembrar aqui. Mas enfim, o que ele traz de interessante? Né? Aqui, ó, Hall, né? Stuart Hall. E o que ele traz de interessante, cara? Ele vai dizer o seguinte, que nós não temos uma identidade única. Então não é só o Duda é só o diretor da escola X. É o conjunto, né? Então nós somos um monte de coisas, um monte de eus e de não eus ao mesmo tempo. Então essa construção, ela permeia nossas chamadas identidades. Então nós não temos uma identidade, porque a gente, quando fala em identidade, parece que a gente se resume àquele documento, né? A identidade, o RG, ou então a uma coisa única. Então o Saulo é só professor. Não, o Saulo é professor, é pai, é amante, é amigo, é brasileiro, é botafoguense de coração, alvinegro. Então tem um monte de coisa que a gente poderia destacar aqui, né? Tá certo. Tá, mas e você vai falar de música? Em que momento você vai falar da música? Então, Duda, a gente para falar de música tem que pensar, né? O que é... Enquanto você tinha tudo isso aí para escrever, para dar conta, e dar palestra, e dar aula, e fazer planos, isso e aquilo e tal, que nem você falou, eu fraquejei um momento lá e escrevi não sei o quê. Você chegou a compor durante essa época ou não? Ou você realmente desligou ou não? Não, eu acho que a gente, como eu me baseei muito nesse Stuart Hall, porque assim, eu posso ser um pesquisador, né? E também tenho como meu mestre o Vanzolini, cara, que era um catedrático da USP e ao mesmo tempo era um boêmio, que cantava ronda nos botecos da noite. Sim, Paulo Vanzolini. Então eu posso ser isso? Não quero ser o Vanzolini, mas eu posso me inspirar nele para me aceitar como um cara plural. Então, nesse meio tempo, eu criei alguma coisa? Criei algumas. Você até fez uma releitura de uma música que eu propus, né? Quer lembrar alguma? Quer tocar alguma para relembrar? Sim. Olha... Já estamos com 10, 13 minutos. Vou você cantar não vai assim. Cantar, você vai deixar para cantar só no final, é isso? Só um adendo aqui, que eu não posso me esquecer. Esse livro aqui, cara, ele traz uma referência a um cara chamado Raimundo Cavalcante. Seu Raimundo, lembrou? Seu Raimundo. Então, só vou ler um trechinho aqui para fazer bandolim, cavaquinho que ele tocava? O que era? Não lembro. Bandolim, os dois, né? Cavaquinho, violão, contrabaixo. Contrabaixo também? Então, bom, enfim. Poucas vezes paramos em nossa corrida cotidiana para pensar como seria o mundo sem a visão. Essa questão passou a ocupar espaço em minha vida com mais intensidade no ano de 2002, à medida que desenvolvia os estudos para a pesquisa de doutorado e conhecia de perto a realidade das pessoas com deficiência visual. Essa inquietação não era nova. Muito jovem, nos idos de 1986, conheci Raimundo Cavalcante, músico e poeta que mais tarde se tornaria um grande amigo responsável pela semeadura
da inquietude em minha busca acadêmica para entender melhor o universo das pessoas cegas. Então, que ano foi que você conheceu o seu... 1986. Foi 86, cara? 86, cara. E as poesias que ele fazia... Quando a gente fez aquela apresentação na biblioteca, 86. Foi nesse mesmo ano? Nesse mesmo ano. Já se conheceu, já fez o show e já se apresentou. Foi muito legal, né, muito cara? Muito rápido tudo, né? Tudo muito rápido. Ele morava na rua França Pinto. Vila Mariana? A estação Ana Rosa. Ana Rosa. E eu vou lembrar, então você falou de música, para a gente não ficar devendo aí para os seus espectadores, uma música que você tocou, seu Raimundo gostava muito, e ele tinha um bordão, que eu chegava na casa dele e falava: seu Raimundo, como é que estão os copos? Nossa, os copos estão vazios. Continuam vazios, né? Mas mais adiante eu descobri, né, na minha vivência, que Copos Vazios é uma música do Chico Buarque, e para não ficar uma coisa plagiada, eu mudei o nome dessa música para Eu achava que era de E a Noel Noite Rosa. Termina Assim, cara. Você pode? Você não quer me acompanhar, pegar um violão e me acompanhar, Duda? Não, eu não. Não? Copos vazios, sem esperar ilusão, conversas infindas, sorrisos e solidão. Mais um cigarro acabado, na madrugada sem fim. Um homem sozinho que pensa, amargurado de dor, nos botequins dessa vida. Mais um freguês com seu gin, sem o dinheiro pra conta, e a noite termina assim. Saiu pra rua vazia, as luzes a se apagar, com uma garrafa no braço, cantando a murmurar, nos botequins desta vida. Mais um freguês com seu gin, sem o dinheiro pra conta, e a noite termina assim. E seu Raimundo gostava muito dessa música, cara. Ele até a morte ele tocava. E você queria que eu fizesse o quê? Eu ia só atrapalhar você aí, ó. Mas olha, o seu Raimundo, ele tinha um dom no solo dele que era muito particular. Sim. Dele, porque eu não sei, parece que as pessoas têm essa capacidade, né, de poder ver sem enxergar. Ela tem uma autossensibilidade muito grande, né? E a gente percebia muito bem isso. E como ele estava feliz, né? Sim, naquela apresentação, pra gente estava começando, era a vara verde, e ele assim. E a realização da vida dele, eu acho que, inclusive as filhas me disseram que até o fim da vida ele pegava o bandolinzinho dele lá e copos vazios tocava, e isso me deixou muito feliz em saber que ele guardou essa memória, né, positiva, humana. E vem cá, e você não pensou nesse tempo aí assim também registrar a sua obra, já que a literatura você registrou, né? Você tem poemas publicados, você tem o seu trabalho, sua dissertação, e de música você não fez assim nenhum single, não gravou nada. Mas tudo bem, você falou que faz parte já de um projeto, já tem até nome, capa, tudo bonitinho. Sim, sim. Mas para valer mesmo você... Aquele SoundCloud lá, acho que é assim que se fala, é uma plataforma. Sei. SoundCloud.
de Cláudio. Eu coloquei algumas dessas músicas, né? Criei ali uma espécie de um podcast em que eu tenho crônicas e tal, mas ao mesmo tempo tenho algumas canções e algumas dessas canções foram registradas, sim. Essas que eu coloco divulgo, elas são registradas. Tem uma preocupação nesse sentido, né? Sim. Então eu acho que a arte, a função da arte é essa, sabe, Duda? Ela é ao mesmo tempo um refrigério para a nossa alma, mas ao mesmo tempo ela é uma forma também de libertação, cara. Social, inclusive, né? Sim. Se não liberta, não é arte, né? Se não liberta, não é arte, cara. É o caso, né? Tem ruptura? Tem. Então, Não é uma ruptura, eu acho que não é uma ruptura ideológica, doutrinária, né, como tinha os partidos de esquerda e tal, mas eu acho que é do ser. Um cara que eu acho que é um exemplo é o José Celso, que faleceu recentemente. Sim. Era um cara libertário, cara. Fumava maconha. E a resistência em pessoa, né? E a resistência, ao mesmo tempo, ele levou o Silvio Santos ali no Bridão todo esse tempo, né, cara? Saulo, a gente ainda tem mais uns 10 minutos. 10 cara. minutos, cara. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente tá indo muito bem na conversa. Ainda Legal, tem 10 cara, fico minutos. Você feliz. já fez uma canção, já falou do seu trabalho acadêmico, das suas recaídas para, para as canções e para a poesia. Você quer fazer mais uma? Sim, eu vou fazer mais uma canção e aproveitar para dizer, quem vai nos assistir, que essa dicotomia entre arte e ciência, eu procuro expressar um canal chamado Convergência. Porque eu acho que a arte e a ciência, elas convergem, elas não divergem nunca. E eu tenho tido a oportunidade de entrevistar principalmente professores acadêmicos que também, vamos dizer assim, manifestam o seu lado artístico. No dia 4 agora, tive a oportunidade de conversar com 2 professores, um literato e outro músico, roqueiro dos anos 80. E os caras são matemáticos, mas é uma matemática para a libertação, não a matemática do aprisionamento do código. Mas é muito bacana, cara. Então, você quer que eu cante o quê? Uma música mais recente, cara? Não, aí fica a teu critério. Só me coloca no tempo aí o que você vai tocar. Qual o nome da canção? Por exemplo, a que você tocou anteriormente chama-se Copos Vazios, autoria de... Minha autoria. Sozinho, o seu Raimundo só... Ele só acompanhava. Só... Na verdade, ele chamava-se Copos Vazios e hoje eu registrei essa música como E a Noite Termina Assim, para não ficar igual ao grande mestre Chico Buarque, né, cara? Quem sou eu para ter essa... E aí a música tema, eu acho que essa também é legal. A música tema desse álbum, vamos dizer assim, chamado Entre Uma e Outra Palavra, ele foi acompanhado no sax por um professor, que é um dos maiores estudiosos de um cara aí da filosofia, que fez o sax para mim nessa música, cara. Ficou muito legal. Como é o nome dele? É o professor Mauro Condé, da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. Muito bem, Mauro Condé. Condé. Vamos ouvir. Entre uma e outra palavra. Por quê? É isso que eu acho legal, a magia da palavra, Duda. Entre uma e outra palavra, você tem um hiato. O que é o hiato? O hiato é um espaço que compreende... É o espaço da subjetividade, cara. Cabe tudo ali, meu. Cabe os seus sonhos, cabe o seu desespero, a sua angústia, a solidão. É muita coisa para ser o amor, hiato. Então não é um hiato, é muito mais do que tesão, um hiato, né? Então, entre uma e outra palavra. Entre uma e outra palavra, nosso amor não se deu, se perdeu entre frases não ditas pensadas, que a vida escondeu. É claro que tudo é escuro e sem ilusão, na linha que cruza e fere o meu coração.
coração. Alma de poeta, é certo, eu sei que dói, nem por isso eu sou seu herói. Você que muito dizia de amar e amor, já sofria. Hoje entrou num sistema onde eu não sou problema, e fico olhando os teus olhos de pena. Hoje entro num sistema onde eu não sou poema, e fico olhando os teus olhos de pena. Muito bem, vamos bater palma para o Saulo César. Então, não, por isso que eu falo, né? A gente não tem como parar e largar isso, né? Não tem. Então, esse é um vício, um vício da alma. A minha função hoje foi fazer isso mesmo com você. Eu agradeço foi muito. Trazer esse seu lado aí. Porque assim também, né, Saulo? A gente se conheceu justamente com esse lado, né? Sim, sim. A nossa amizade, ela nasce dessa Exato. proposta musical, né? Exato. Então, assim, depois de 40 anos, sabe, a gente naturalmente tem que ilustrar com coisas do coração, né? Não tem como não ser. Eu queria fechar com uma canção final, cara, para não atrasar o seu... Não, sem problema. Só que antes de você encerrar com a canção final, se tem uma outra coisa que a gente deveria falar e nós não falamos, de repente... Não, eu quero não tinha uma coisa mais primeiro agradecer, Duda. Eu acho que esse reencontro aqui nesse espaço tão acolhedor e tão cultural, cara, para mim é um privilégio. Me sinto assim bastante honrado e feliz, cara. Eu estou muito agradecido a você, ao Tatal, por ter aberto espaço. E certamente o seu público vai trazer, né, vai reconhecer esse seu trabalho com a ampliação do seu público, dos likes, né, que estão necessários para que dê esse salto qualitativo aí que você vem demonstrando. E o seu próprio, eu tenho assim de longe, mas tenho acompanhado também o seu trabalho, cara, né? Aquela música Calendário, eu achei muito legal que você fez em parceria com outra pessoa que eu não conheço, né? Paredes da Memória, né? E fez uma releitura de uma música que originalmente eu chamei de Andarilho, né? Que fala um pouco dessas questões existenciais. Então, foi a nossa mais recente. Isso. Que nós temos 2 canções, só 2 vezes só, cara. 40 anos de amizade, nós só temos aqui preguiçoso. Então, uma delas que é o que eu gostaria de fazer, que é a primeira versão, ainda naquele jeito lá, cara, né? Até foi um dia na casa dos meus pais que eu e Duda nos encontramos e era um mês de chuva e um alagamento na região de Santa Catarina, né? E nós ficamos sensibilizados com toda aquela tragédia humanitária e em algum momento surgiu essa música e depois o Duda a colocou de uma outra forma e tal no Paredes da Memória, pelo que me consta isso. É verdade? Foi outra... vamos ouvir a original como que era, né? Gaivotas que voam sobre essas águas, que levam as flores pra nunca mais. Infâncias perdidas, desejos jamais. Os jovens tão velhos, juventude atrás. Diz o se existe algo bom, as chuvas de julho, de afogar os sonhos de gente que vive sozinha e sem chão. E bocas que gritam, sem pés e sem pão. Só que ainda brilha sobre o céu azul.
sem luz, sol que ainda brilha sobre o céu azul, ilumina as águas escuras sem luz. Foi essa aí, a primeira versão e a segunda que a gente fez com a gravação no Parede da Memória, que é tipo uma guaranha. Uma guaranha, ficou legal também. Foi bom. Então, e essa atual, né, que a gente fez aí, ela também já tem duas versões também. Tem duas versões. Duas versões também, uma mais um pop rural, né? Eu achei, não sei definir, mas acho que talvez seja isso. Eu acho que sim. Não sei, aquela coisa meio Sai Guarabira. Eu acho que permeia essa leitura aí. É muito legal. Enfim, essa não vai dar pra gente fazer porque ainda não está definida, né? Não está definida ainda, mas é uma música muito bonita. Então, quer fazer mais uma? Porque não era essa que você ia fazer, né? Olha, você ia fazer uma para encerrar e nós entramos com Chuvas de Julho, que foi a primeira. Eu queria encerrar então, Duda, com um samba, um sambinha, né? Um samba canção. Não sei se samba canção, mas um samba que eu tive a oportunidade de ser acompanhado pelo grupo Perímetro Urbano, do meu querido amigo Vital Mancini. E o Perímetro Urbano é um grupo que resgata a memória da Moca e do Ipiranga. Então eles têm muito aquela questão dos italianos, de toda aquele caldo cultural que vieram com os imigrantes, né? Meio passa por Adoniran Barbosa, eles são muito competentes, né, nesse resgate. E eu falei com meu amigo Vital que eu tinha uma experiência de ter vivido na região da Penha, entre a Penha e Hermelino Matarazzo, né? E minha atual mulher, de 30 anos, né? Então por isso que é atual, ela foi criada na região da Lapa, né? E nós construímos uma história. Aí um dia me veio um insight, por que não Penha Lapa, né? E aí eu falo um pouco do pai da Sandra nessa música, que ele era uma pessoa que não conhecia em vida, mas era um caminhoneiro, uma pessoa humana, mas uma pessoa muito boa, muito justa. Eu fiz uma homenagem a ele nessa música. E o que tem em comum esses bairros, né? Eles têm em comum a construção, o seu desenvolvimento urbano a partir da ferrovia, né? Ambos têm a questão da ferrovia, ambos têm um mercado municipal, ambos têm uma matriz. Então, essas identidades fazem parte desse cenário, vamos dizer assim, que vai se formar nessa grande megalópole que nós conhecemos como São Paulo, que eu tenho uma enorme gratidão por ter podido ser criado nessa capital, embora eu seja... O Saulo é carioca. Eu sou do Rio de Janeiro, claro, sem dúvida. Carioca. E botafoguense aí, estamos nas pontas aí. Então eu vou cantar para encerrar. Então, vai ser campeão esse ano mesmo, o Botafogo. O Botafogo é uma já empresa, foi, uma grande empresa. Já é campeão, hoje, né? Vamos lá então, encerrando com você então a canção... Da Penha a Lapa. Da Penha a Lapa, você lembra o ônibus que tinha? Lembro, Penha a Lapa. Penha Lapa. Que era da CMCC, isso. Que o plano final era ali no cemitério da Penha. Isso. É isso aí. Gente, até a próxima.